Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma aula do curso Comunica e Ação, um curso aprovado pelo PROAC número 39/2021. Vamos falar aqui sobre interação e interatividade. A gente vai pegar aqui para falar especialmente nessa aula sobre storytelling. O que é storytelling, tá? Então, storytelling basicamente é quando a gente conta uma história através dos nossos meios de comunicação. E por que a gente vai falar de storytelling? O storytelling é importante porque ele cria uma história através de todo o meu conteúdo, do qual as pessoas passam a se interessar e se aproximar desse meu espetáculo, né? E aí você consegue criar ali um público mais fiel, você consegue ampliar o seu público e na consequência lá na ponta você tem um maior público adentrando aí no seu espetáculo, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que refletir aqui do storytelling é o que contar, o que eu vou contar, né? Hoje em dia já é muito frio a gente simplesmente vender algo, né? E a gente dizer, olha, entre no meu espetáculo dia tal, horário tal, local tal. Tá bom. Mas qual é a história por trás disso? Como você chegou nesse espetáculo? O que esse espetáculo vai contar? Como foi a montagem dele? Foi desafiadora? Não foi? Cadê os bastidores para eu ver? Né? Quais foram as dores que você sentiu para montar esse espetáculo? Porque eu quero entender. Tá? Então, o público ele já pede mais. Ele já pede todas essas coisas que eu falei. Ele quer realmente estar dentro de todo o processo. Por isso, é importante você entender o que eu quero contar para esse público. Né? Eu vou contar uma história de sucesso, vou contar uma história de superação, vou contar uma história de que, apesar da falta de recursos, eu dei a volta por cima e estou entregando esse espetáculo para ele. Essa é uma história. Essa é uma história que precisa ser contada e que te aproxima do público, tá bom? Exatamente o contrário do que o público quer hoje. Essa frieza, tá bom? Então, quando você esfria as relações, quando você traz frieza para essas relações, é exatamente o oposto do que o público consumidor quer. O público consumidor ele quer estar mais próximo de você, tá bom? Né? Quem eu quero atingir com esse meu discurso? Lembra lá da aula 1, público-alvo. Quem eu quero atingir? Qual é o discurso do meu público-alvo? Como eu posso atingir esse meu público-alvo? Outro ponto importante, dê esperança e dê continuidade. O que é dar esperança e dar continuidade? Quando você cria um storytelling, então você está criando uma historinha contada aí até chegar no seu evento, no seu espetáculo. Então você está criando essa historinha, olha, começamos, tivemos a ideia, estamos trabalhando nisso, olha, estamos montando, olha que legal, e você vai alimentando isso, você vai dando uma determinada esperança para as pessoas. Olha, aquilo vai acontecer, isso é real, nós estamos conseguindo, vem fazer parte com a gente, vem assistir, vem ser o nosso público, né? Então, é dar essa esperança. E o que é dar a continuidade? Dar a continuidade é você não travar em nenhum desses pontos. Por quê? Porque se você se propõe a fazer um storytelling, a criar uma história do seu case até que ele vire esse espetáculo, você não pode parar. Ninguém gosta de assistir uma novela que simplesmente acaba no meio. Então você precisa dar uma continuidade a essa história. Você precisa dizer para eles como você está se saindo, você enquanto produtor, enquanto organizador de conteúdo cultural, como você está se saindo, né? Porque senão as pessoas desanimam e aí elas não estão mais com você, tá bom? Isso leva ao nosso último tópico, que é início, meio e fim. Toda história tem início, meio e fim. Tá? Importante, crie um início, una
a um meio, tá bom? Amarre esse início a um meio, tá? Você vai criando toda uma história, vai aproximando as pessoas, tá? Lá no final, você dá um fim para essa história. Ninguém gosta de ver uma história que não tem final. Então você precisa finalizar essa história. Geralmente, dentro da produção cultural, a finalização dessa história é o evento acontecendo, a coisa se tornando mágica, a coisa se tornando concreta, e aí a gente finaliza. Claro, vai depender do seu público-alvo, do seu planejamento, se você tem eventos posteriores e que dão continuidade ou não, tá bom? Mas o que não pode é não ter um fim, porque senão a coisa fica maçante, a coisa fica chata e aí as pessoas vão embora e desistem da sua história, tá bom? Então, essa é uma dica, interaja com o seu público, tá bom? Crie essa história, deixe que o seu público participe do seu processo de montagem do espetáculo. Porque quando você está criando uma história junto com eles, você se aproxima deles, você atinge de uma maneira mais forte e atinge o maior número de pessoas. Obrigado, pessoal. Esse foi o curso Comunica e Ação, o curso aprovado pelo PROAC, número 39/2021, Governo do Estado de São Paulo. Espero ter ajudado aí produtores culturais, pessoas que estão aí no mundo cultural e que precisam desse reforço de marketing e comunicação, um reforço básico, mas que ajuda muitas pessoas que não conhecem eventualmente o mínimo de marketing e comunicação. Até a próxima.